Olá, seja bem-vindo ao canal Cristo Salva TV. Que bom que você chegou até aqui. Aproveite e se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber em primeira mão todas as nossas atualizações. Eu quero te convidar e te encorajar a abrir o seu coração e receber essa mensagem, pois eu tenho certeza que você será marcado e impulsionado a viver o extraordinário de Deus. Bom vídeo! Carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo de número 3. Eu quero compartilhar com os irmãos e com as irmãs aqui nessa noite dois versículos muito conhecidos, que é o versículo de número 13 e o versículo de número 14, da carta do apóstolo Paulo à igreja de Filipe. Essa igreja, a igreja de Filipenses, ela tinha uma característica muito específica. Foi a igreja que mais contribuiu com o ministério do apóstolo Paulo financeiramente. Então, essa igreja era uma igreja que apoiava, que sustentava o apóstolo Paulo, e era uma igreja muito abençoada por isso. Nós vemos o momento em que essa igreja nasce ali no livro de Atos, através da conversão de Lídia e da sua casa. Quando Lídia se converte, a primeira coisa que ela faz é: venha ficar na minha casa, né? Vem aqui, vocês vão comer na minha casa, vocês vão se hospedar na minha casa. E logo depois, Paulo e Silas, eles são presos, e dentro daquela cadeia, o carcereiro se converte. A primeira coisa que o carcereiro faz é exatamente o mesmo que a casa de Lídia fez, né? Venha para a minha casa, né? Venha aqui, vocês vão comer aqui, vocês vão se hospedar. Então, aquela região, uma região muito abençoada, e a igreja, ela já nasceu com este coração. Então, quando... Desculpa, gente, vamos bem devagar aqui, senão eu não consigo chegar até o final. Então, essa igreja, ela nasceu diante dessas características. Então, nós notamos que o apóstolo Paulo, quando ele escreve essa carta aos Filipenses, ele expressa a gratidão a essa igreja por isso. Teve outras cartas que o apóstolo Paulo, ele demonstra aí, né, não digo a insatisfação, mas outras cartas que o apóstolo Paulo, ele escreve, ele é muito duro. Por exemplo, as cartas escritas à igreja de Corinto, né? Paulo, ele é muito duro, ele tem que tratar muitos assuntos relevantes dentro da igreja. Então, a gente percebe Paulo ali num tom bem pesado na sua escrita, nas suas palavras, né? Da mesma forma, aquelas igrejas da região da Galácia, né, a carta aos Gálatas é uma carta onde Paulo, ele tem que chamar a atenção, e chamar de uma forma muito forte a atenção daquelas igrejas, porque qualquer um que chegava na igreja pregava, né, e ensinava falsas doutrinas, e o pior de tudo, né, o povo aceitava essas falsas doutrinas. Então, Paulo tem que escrever, e ele escreve de uma forma muito dura, né, ele diz: olha, se alguém está ensinando outra coisa, essa pessoa é maldita, isso é maldição para a vida de vocês, tome muito cuidado, né? Agora, a carta dos Filipenses não, né? A carta dos Filipenses, a gente vê uma igreja muito próspera, nós vemos uma igreja muito abençoada por Deus, e isso, obviamente, é fruto de um coração grato. E a Bíblia nos respalda dessa forma, né? A nossa gratidão, ela é expressada de diversas formas, inclusive também na forma financeira, né? Quando nós trazemos aqui o dízimo e a nossa oferta, é muito mais do que o cumprimento da palavra ou de um mandamento. Na verdade, é uma expressão de gratidão da nossa vida, né? E isso gera, com certeza, bênçãos, isso gera, né, resultados que a obediência na palavra de Deus nos traz. Filipenses, capítulo de número 3, versículo de número 13, diz assim a palavra de Deus: Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado,
Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, eu prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos pelo privilégio de tudo que o Senhor já fez nessa noite, o privilégio que nós temos de participar deste mover, ó Pai. Realmente o Senhor habita no meio dos louvores, ó Pai, e nós podemos compreender um pouco disso nesta noite, do derramar da sua unção, do derramar da sua presença, mas sabemos que o Senhor tem algo a mais ainda, ó Pai, através dessa palavra que nós lemos, da revelação que o Senhor tem nos dado. Nós clamamos a Ti, ó Pai, que essa obra iniciada neste culto, ela se complete, que ela possa ser finalizada pelo Senhor. Para isso, que a nossa mente e o nosso coração estejam abertos para tudo que o Senhor vai completar em nossas vidas nessa noite. Amém. O tema dessa mensagem é seguir em frente. Seguir em frente. Ontem eu ministrei aqui para os jovens e eu explicava para os jovens que ser jovem nos dias de hoje não é nada fácil. Ser jovem nos dias de hoje é muito complicado, é muito difícil. Na verdade, viver nos dias de hoje é muito mais complicado e muito mais difícil do que viver nos dias de antigamente. Quando eu falo antigamente, 50, 30, 50, 60 anos atrás, realmente as coisas eram um pouco mais fáceis, né? Hoje, nós vivemos num mundo de tantas diversidades, nós vivemos num mundo de tantas situações adversas, e essas situações adversas, muitas vezes, nos paralisam, e nós vemos e identificamos isso dentro da igreja. Muitas pessoas com grande potencial, com grandes dons e habilidades dadas por Deus, paralisadas, deixaram de seguir em frente, deixaram de tocar a sua vida adiante, estacionaram a sua vida no lugar comum, ou seja, diante das lutas que enfrentam na vida ou enfrentaram na sua vida, talvez diante das decepções, que é natural e pertinente a todo ser humano, talvez a pessoa, diante de tudo isso, tenha desistido de seguir em frente. Talvez tenha desistido na totalidade da sua vida, ou talvez em uma área da vida. E isso é algo facilmente identificado dentro da igreja. Muitas pessoas com grande potencial, com grandes dons, repetindo, paralisadas, estacionadas na sua vida. Meu desejo nessa noite e a minha oração é que você tome uma decisão nessa noite, de seguir em frente, né, de sair deste lugar comum, desse estacionamento que você se encontra, aceitando o desafio de Deus de continuar tocando a sua vida, levando a sua vida adiante, mesmo diante de todas as lutas e de todas as dificuldades que você tem enfrentado ou enfrentou na sua vida. Então eu pergunto, eu gosto muito de fazer algumas perguntas na ministração. Por quê? Porque as perguntas, elas nos fazem pensar, né? Não são perguntas que devem ser respondidas para o outro, né? São perguntas que devem ser respondidas para nós mesmos, né? Isso faz a gente refletir em relação àquilo que está falando. Conhece que você está parado, estacionado, porque todos nós passamos por isso. Você já teve esse sentimento, e às vezes nem é um sentimento, é uma realidade, de que a vida está passando, e parece que você está parado. Quem já teve esse tipo, né, de sensação, quem já teve esse tipo de sentimento? E, na verdade, é isso mesmo que acontece. Diante das frustrações, das dificuldades que a gente enfrenta na nossa vida,
que nós enfrentamos na nossa vida, nós paramos, nós estacionamos certas áreas da nossa vida, e o que acontece é exatamente isso. A vida, ela não nos espera, né? A vida, ela sempre está girando, sempre está caminhando, sempre está andando, e nós não podemos, de forma alguma, ficar parado, né? Onde você parou, né? E eu pergunto mais, né, de uma forma mais objetiva, quando você parou? Quando você parou? Essa área da sua vida que você diz assim, olha, eu preciso avançar nessa área da minha vida. Quando foi, né, que você paralisou esta área da sua vida? Que ano que foi? Talvez tenha sido o ano passado, né, 2018. 2018, pastor, eu estava indo tão bem na minha vida, as coisas estavam dando tão certinho, tudo bonitinho, né, aí aconteceu isso. Aí, depois de 2018, sabe, as coisas não aconteceram mais, essa área da minha vida foi só decepção, e eu me sinto paralisado ou paralisada nessa área. Muito bem, essa palavra é para a sua vida nessa noite, amém? Talvez você pode até voltar um pouco mais atrás, pastor, né, não foi em 2018, foi em 2008, né, desde 2008, sabe, parece que a minha vida sentimental, parece que é minha casa, parece que é minha família, parece que as coisas não acontecem como deveria acontecer, nós nos sentimos exatamente dessa forma, paralisados. Ou talvez seja bem antes disso. Pastor, foi lá na minha juventude. Foi lá na minha juventude. Até os meus 18 anos, parece que a vida foi muito boa. E realmente, até os 18 anos a vida é muito diferente mesmo. Passou dos 18 anos, pastor, né, parece que, olha, as coisas complicaram demais e eu não consigo mais sentir que a minha vida ela está prosseguindo, eu não consigo mais sentir que a minha vida ela está seguindo adiante, eu confesso que a minha vida ela está estacionada, ela está paralisada. Então, necessário é seguir em frente. Eu quero dizer algo para você aqui nessa noite, de uma forma muito direta e também profética. Eu quero dizer que a tempestade passa. Amém? A tempestade passa. Por mais forte que a tempestade seja, por mais forte que a dificuldade que a gente enfrenta seja, ela passa, ela passa. O grande erro de todo ser humano, e o erro também do cristão, é achar ou viver, né, acreditando que o deserto é para a vida toda. O deserto, por maior que seja, ele tem a sua porta de entrada, mas ele também tem a sua porta de saída. Amém? O choro, a Bíblia nos diz que o choro, né, ele também tem um prazo de validade, não é isso? A Bíblia nos diz o quê? Que o choro ele pode durar uma noite toda, mas a alegria ela vem pela manhã, porque o choro também passa, a tempestade passa, o deserto que nós enfrentamos passa, o choro passa, sabe, as dificuldades, as lutas, as decepções, as perdas que nós sofremos na nossa vida, por mais doídas que sejam, eu quero dizer para você, passa. Só não passa se você tomar a decisão de ficar estacionado no meio dela. O deserto só não vai passar na sua vida se você tomar a decisão de construir uma casa no meio do deserto. Casa não se constrói no meio do deserto. Amém? Deserto nós passamos, é uma luta, é uma dificuldade, mas o deserto existe para que a gente saia do outro lado cheio e cheias de experiência. Amém? Então eu quero dizer, talvez você enfrentou uma luta muito grande, uma tempestade muito pesada, um deserto muito longo, talvez teve momentos de muita crise, de muito choro, de muita dor sentimental, ou a dor que seja. Eu quero dizer para você que, independente da experiência negativa que você teve, é necessário a gente seguir em frente. É necessário que nós, conscientes dessa palavra, a gente tome uma decisão. Seguir em frente é tomar uma decisão. Muitas pessoas, não estou dizendo no mundo, não, dentro da igreja, estão estacionadas, desistiram da sua vida ou de áreas na sua vida. Pessoas, como eu já disse, cheias de dons e cheias de talentos, e a maior tristeza de um pastor é justamente essa.
né, de olhar para a igreja, olhar para as pessoas e ver, enxergar nas pessoas possibilidades, enxergar nas pessoas talento, enxergar nas pessoas dons, vindas de Deus, algo divino na vida de cada um. E ver isso não sendo utilizado. Meu irmão, o que não falta na igreja é trabalho. Nenhum amém? Não falta trabalho. Ontem nós tivemos 2 eventos ali na igreja. Não falta cuidar de criança, dá trabalho, dá um trabalho danado, não dá não, Douglinha? Né? Parece que você corrige uma, a outra faz uma coisa errada, você corrige a outra, aquela outra que você corrigiu, está fazendo errado de novo. Você tem que correr atrás de uma, quando você pega uma, a outra escapa. É trabalho. Ontem nós tivemos uma tarde com as crianças. Pela manhã nós tivemos um culto de batismo. Tudo isso é trabalho, gera serviço dentro da igreja, e você é uma pessoa cheia de dom, de talentos. Amém? Para contribuir. Na sexta-feira nós fizemos um mutirão. Mutirão é trabalho. Na quinta-feira, fizemos o quê? A instalação da parte elétrica das luminárias. Não sei se foi na quinta, na sexta. Isso dá trabalho. Na quinta, no culto da noite, tivemos o culto. Culto é serviço, é? Lá no Florense, na quarta-feira, à noite, teve o quê? Culto. Culto é trabalho, é serviço. Nós necessitamos. Terça-feira teve o quê? Discipulado. Segunda-feira, reunião de oração. Né? Hoje, domingo, né? Culto pela manhã, culto à noite. O que não falta na igreja, né? São as oportunidades de você servir, meu irmão. E às vezes nós ficamos paralisados por certas coisas na nossa vida, e isso nos impede de seguir em frente. E quando nós não seguimos em frente, isso envolve a igreja como um todo. Porque a igreja também, ela sente quando você diz assim, não, eu não vou. Né? Eu estou muito decepcionado, eu estou muito entristecido com certa coisa, eu decido ficar parado. Toda a igreja sente, porque você é uma pessoa muito importante. Amém? Você não pode ficar parado no seu lugar, você não pode ficar estacionado de forma alguma, porque o cristão, independente dos fracassos, porque o cristão também tem fracasso, sabia disso? Às vezes nós fazemos um plano muito bom. Quem já fez um plano muito bom? Fiz um plano muito bom. Eu vou conquistar o mundo com esse plano. Né? Porque o nosso plano sempre é muito bom, não é? Não é assim? Já fez, Rose, um plano? Esse plano vai dar certinho. Né? E você faz todo o levantamento, você faz os cálculos, né? Você faz ali a curva do risco, né? E você, tá legal, né? Você fala assim, olha, eu tenho esse dinheiro, eu vou estudar, né? Eu vou fazer esse curso, né? Eu me lembro que na minha época surgiu um curso chamado Administração de Empresas, né? E era um curso novo, né? E aí isso bombou no Brasil, né? E eu lembro, eu vou fazer esse curso, né? Administração de... Não é que é um curso ruim, não, é um curso muito bom até hoje. Mas eu me lembro daquele pensamento, eu vou fazer esse curso, eu vou administrar empresas. Né? E a pessoa traça o seu plano, né? Coloca na ponta do lápis, sabe o que mais? Ela vai e estuda. Ela estuda, ela pega ônibus, leva marmita para o serviço, e vai depois estudar, chega tarde da noite, tudo plano ali, se esforça, tudo mais, e sabe o que acontece? Ela se forma. E aquela ideia, naquele sonho inicial, de ser um grande administrador de empresas, né, de ter um salário aí, que o Lu falou, de 10 mil, Lu? 12 mil, ele subiu, de manhã era 10 mil, 12 mil ficou melhor, viu, Lu? Ficou mais profético, né? E aí isso não acontece, né? E o que acontece com isso, quando os nossos planos não acontecem? Vem o quê? Vem a frustração, vem as tristezas, vem a decepção, e muitas pessoas estão estacionadas na sua vida, não conseguem seguir em frente, sabe por quê? Por causa do fracasso, por causa da decepção. Traça um plano, eu vou montar um negócio, né? Eu vou montar um negócio, e esse comércio que eu vou montar vai dar certo, vai bombar. Gente, eu sou um péssimo vendedor. Se eu montasse um negócio de vender água no deserto, quebra, porque eu não sei vender. Não sou vendedor, né? O Lu é vendedor, né? Mas eu não sou vendedor. Você posso montar
um negócio de vender água no deserto que vai quebrar. Mas às vezes você tem um dom, você tem uma habilidade, você monta um negócio. E você diz, isso aqui vai vender mesmo, isso aqui é legal, né? E você abre a sorveteria, né? E parece que o ano todo chove e faz frio. O inverno baixa o ano todo. Né? Aí você fracassa, você fica entristecido com aquilo. Né? Aí você fala no ano seguinte, agora eu vou mudar a estratégia, vou montar uma casa de sopa, né? Quentinho e tal. E aí naquele ano é o ano mais quente dos últimos 50 anos. Acontece, esse tipo de coisa acontece. E junto com isso vem o que? Vem algo chamado frustração, decepção, o fracasso, gente, realmente ele nos desanima, mas o fracasso, ele não é lugar de morada. Ele não é um lugar para que a gente estacione a nossa vida. O texto que nós lemos, o apóstolo Paulo, ele está dizendo exatamente isso. Meu irmão, olha, né, eu não penso que eu mesmo já tenha alcançado coisa alguma, seja ela coisa boa ou coisa ruim. Eu só tenho um entendimento na minha vida. Sabe qual é esse entendimento? Que eu preciso esquecer das coisas que ficaram para trás. Isso é muito interessante. Quer o segredo, e que não é nenhum segredo, de ter aí o dom e a habilidade de seguir em frente, tenha a habilidade de esquecer essas coisas que ficaram para trás. Sejam elas boas ou ruins. Porque tem gente que Deus, sabe, está movendo para o ótimo, mas fica estacionado no bom. E tem pessoas que viveram momentos muito tristes na sua vida e que não conseguem deixar isso para trás. Esquecer não é retirar da memória, mas é aprender com isso e seguir em frente. O segredo de seguir em frente é justamente isso, meu irmão. O passado é extremamente importante. Eu não desconsidero o passado. Inclusive, a história bíblica que nós pregamos é a história do passado. Né? Presente espiritualmente nos dias de hoje. Não desconsidero. Mas nós não podemos nos alimentar dessas coisas. Tem gente que sofreu decepção com o seu pai. Pastor, eu me decepcionei com o meu pai. E quando foi isso? Foi quando eu tinha 8 anos de idade. Falei, 8 anos de idade? Quantos anos você tem agora? 50 anos já. E você está decepcionado com o seu pai? Tô. Né? E cadê seu pai? Meu pai já morreu. E continua com a sua vida estacionada, com os seus relacionamentos paralisados. Sabe por quê? Por causa disso. Meu irmão, é um momento de seguir em frente. Seguir em frente. Você, moça, né, que tem aí esse pensamento que não vai se casar, porque sofreu uma decepção, tira isso da sua cabeça, tira isso da sua mente. Sabe, é um momento, sabe, de fazer o quê? De virar a página. Talvez você tenha sofrido demais, tenha tido um relacionamento, até um relacionamento duradouro, algo que você depositou a sua fé, a sua expectativa, a sua esperança, mas não deu certo. E talvez isso gerou dentro do seu coração uma marca, uma mágoa muito grande. Agora, pastor, eu não quero mais casar, desistir desse tipo de coisa. Meu irmão, saiba quem você é. O pastor Vilela ministrou aqui na última quinta-feira, né, a respeito da identidade, de sabermos quem nós somos. E você é um homem e uma mulher de Deus. Amém? Abençoado por Deus. Temos que aprender a virar a página. Diante das dificuldades, das lutas ou das decepções, aprender a virar a página. E o que Paulo está dizendo aqui é exatamente isso. Esqueça. Eu procuro me esquecer das coisas que ficaram para trás. E se a gente for olhar biblicamente, gente, é exatamente isso. Os grandes homens e mulheres de Deus foram grandes homens e mulheres de Deus, não porque foram perfeitos, não porque tiveram uma vida perfeita, mas porque souberam seguir em frente, sabia disso? Deus criou um jardim maravilhoso, perfeito, chamado Jardim do Éden, para muitos paraísos, não importa o nome, era um lugar perfeito. E Deus colocou Adão e Eva, e disse assim, olha, desfrute de tudo isso que tem aqui. Façam o que vocês quiserem com tudo isso que tem aqui. Mas Deus diz, só não faça uma coisa. Só não faça o quê? Uma coisa. E o que Adão e Eva fizeram? A coisa única que não se podia fazer. Talvez essa seja uma realidade da sua vida.
né? Talvez você tomou uma decisão muito errada, cometeu um erro, um pecado. E lógico que todo pecado tem uma consequência na nossa vida, mas para todo pecado tem um arrependimento, amém? Tem pessoas que ficam presas no pecado, não presas no sentido de continuar pecando, mas porque um dia erraram e se decepcionaram consigo mesmo e não conseguem seguir a vida em frente. Por quê? Porque o diabo é muito astuto, o diabo sempre está sussurrando e soprando no ouvido. É um pecado que passou, já gerou arrependimento, você aprendeu, mas isso bloqueia a vida de muitas pessoas, e diante disso a pessoa não consegue seguir em frente. Adão e Eva podia fazer de tudo, gente, erraram, olha, na única coisa que Deus falou, não faz isso, e eles foram lá e fizeram, e saíram desse jardim, tiveram 2 filhos. Quem foram os filhos de Adão e Eva? Caim e Abel. O que aconteceu com Caim e Abel? Caim matou Abel. Você quer decepção maior do que isso? Você está num jardim, num lugar perfeito, e você erra na única coisa que você não podia errar. Tantas possibilidades de acerto, parece que... E aí você sai desse lugar, é expulso desse lugar, mas existe uma promessa de Deus sobre a sua vida. Você tem 2 filhos e um mata o outro. Você quer decepção maior do que isso? Perder um filho é terrível. É terrível. Quantas pessoas nós já não cuidamos aqui nessa igreja, diante dessa situação? A gente sabe que luta que é isso. Mas um filho matar o outro, e foi a realidade de Adão e Eva. Você imaginou se Adão e Eva falassem assim, não vou seguir em frente não. Isso para mim já é decepção demais. Né? O que aconteceria com todos nós? O que aconteceria, né, com todas as gerações que vieram depois deles? Talvez seja essa a sua realidade também. Talvez você tenha perdido algo ou alguém que você ama tanto. Ah, pastor, eu amava tanto. Às vezes é um parente, às vezes é um pai, uma mãe, às vezes é um irmão, às vezes é um amigo tão próximo. E isso gerou dentro de você, sabe, uma mágoa tão grande, uma tristeza tão grande, que você não consegue seguir em frente. O esquecer, gente, não é apagar. O esquecer é superar, é avançar, é continuar apesar de. Amém? É continuar apesar de. Assim é o cristão. Tem pessoas paralisadas diante disso. Ah, pastor, né, eu orei tanto pela minha mãe, né, e Deus levou a minha mãe, eu não consigo superar isso. Meu irmão, você precisa aprender a virar a página, não é apagar a sua mãe da sua memória ou da sua história, mas é aprender a seguir adiante, é aprender e saber e ter a consciência de que Deus tem coisas novas, e você não pode ficar de forma alguma parado ou estacionado na vida. Amém? Talvez tenha sido essa a sua decepção. E eu digo, a vida, gente, ela sempre segue. Ela sempre segue. Né? Eu estou fazendo a campanha aí para casar umas viúvas aqui da igreja. Fala amém, as viúvas. É isso aí, Nete. É isso aí. Quem mais se expõe, né, mais recebe. Sabe por quê? Eu tive conversando, tive vendo, percebendo. Sabe, meu irmão, o luto passou. Né? E a Bíblia nos dá embasamento. Né? A vida segue. Passa uma tinta no cabelo, batom vermelho, e vai para a luta. Né? Mas só se for homem de Deus. Só se for homem de Deus. Né? Aí parece, né, que a vida estaciona. Que a vida estaciona. Ah, eu perdi o meu marido que eu tanto amava. Ele se foi, né? Faz isso, pastor Vilela, né? Antes ela do que eu. Não é isso, mas é só brincadeira. Mas gente que morre junto, né, com o cônjuge, morre junto, é enterrado junto. Né? E aí a gente vai vendo, olhando, observando isso na igreja. Gente, não, tem pessoas que tomam a decisão, né? Eu sempre falo, né, se a Adria morrer um dia, né? Cadê a Adria? A mãe dela está aí, né? Morrer antes do que eu,
Né? Eu tomei uma decisão, eu não me caso de novo, né? Que eu jamais vou encontrar uma pessoa como a Adria. Ela está ouvindo aí? Né? Depois passa o VT para ela aí, que é ponto garantido em casa hoje. Não, é uma decisão. Eu sei que tem mulheres que tomam essa decisão, tem homens que tomam essa decisão. Mas a maioria, gente, sabe o que é? Ficou estacionada por causa da decepção, por causa do fato do acontecimento. Né? Às vezes a gente conversa com algumas viúvas, né? Tá morrendo de vontade de casar de novo, seguir a vida em frente. Meu marido já foi enterrado, meu irmão, está lá nos Amarais. Está lá nos Amarais. Né? Foi bom, glórias a Deus, está lá nos braços do Senhor Jesus. Né? Então, aqui a vida continua. E tem que seguir em frente. Eu falo isso, sabe, com toda a autoridade da palavra de Deus. Nós não podemos ficar presos, parados. Olha, aqui Adão e Eva, gente errou feio, perdeu o filho, e teve que seguir em frente. E a vida, ela funciona exatamente desse jeito. Tem gente que perde o emprego, perdeu o emprego, perde a vida profissional inteira. Já viu pessoas desse jeito? Né? Perdeu o emprego, mas aquele emprego era tão bom. Meu irmão, mas você perdeu esse emprego. Já foi, passou. Se você não virar a página, né, tem gente que já, olha, está lá sempre, né? Eu olho o site da empresa, né, eu converso com os meus colegas, meu irmão, está na hora de virar a página, de seguir em frente. Pastor, mas não vou arrumar um emprego tão bom como esse. Talvez no primeiro momento não. Mas você vai arrumar um outro emprego e você vai construir novamente a sua vida profissional, amém? E você vai seguir em frente. É assim que funcionam as coisas. É assim que o cristão se comporta, meu irmão. Ficar se alimentando dos nossos fracassos, isso não vai nos levar a lugar algum. Está me entendendo? Então é um momento de virar. Assim foi com Adão e Eva. A Bíblia nos conta a história do Abraão e da Sara. Quantos conhecem essa história? Abraão e da Sara. Abraão, gente, ele era um cara meio medroso. E por 2 vezes ele teve medo, né, de morrer por causa da sua esposa. A Sara era uma velha muito bonita. Era uma velhinha bonita. E a gente compreende isso na palavra de Deus, né? E Abraão, ele tinha uma preocupação de falar que Sara era sua mulher, porque tinha medo de alguém matar ele para ficar com a sua mulher. E ele, por algumas vezes, ele fez exatamente isso. Sabe o que ele fez? Ele chamou a Sara e falou assim: Sara, aqui a gente é irmão. Você quer uma decepção maior para uma mulher do que essa? O cara tem que ser o homão da casa, tem que proteger, e chama a mulher e fala assim: olha, fala que você é minha irmã, sabe? Que você falar que você é minha mulher, eu corro risco aqui. Olha que covardia. Isso traumatizaria qualquer mulher, não traumatizaria qualquer mulher. Mas Sara estava lá diante das decepções, seguindo em frente. Seguindo em frente, apesar de, repitam, apesar das decepções, ela seguiu em frente, e foi logo após esses fatos, né, que ela teve o seu Isaac, né, e aí a gente conhece todo o resto da história. Você imaginou se Sara ficasse assim, deprimida, decepcionada? Abraão, se eu te pego, quando estiver dormindo, eu passo a faca no seu pescoço. Né? Não, ela falou: olha, isso nos chateia, mas talvez tenha acontecido isso contigo. Talvez você esteja estacionado, sabe por quê? Porque alguém te desmereceu. Porque alguém te desmereceu. Você quer ver um dos maiores bloqueios na vida de cristão é justamente os relacionamentos, essas falhas de relacionamento que acontecem dentro da igreja. Mas ele falou alto comigo. Ele teve uma atitude comigo, ele me desmereceu, não acreditaram em mim, não acreditaram no meu potencial, me rebaixaram. Gente, essas são frases muito comuns que a gente escuta por aí. E a realidade é que a nossa geração, essa geração atual, independente da sua idade, é muito mimimi demais. É muito mimimi demais.
Hoje, olha, a gente tem que pensar 5 vezes, 10 vezes para falar alguma coisa para uma pessoa. Mas não é nossa atitude, não. Aqui na igreja é soco na moleira. Aqui é assim, é pau no gato sem massagem. Porque a gente não negligencia a palavra de Deus. O que a gente tem que falar, a gente fala. Mas nós já vimos muitas pessoas, muitos pastores, diante de certas situações, que deveria tratar a ovelha como tem que ser tratada, passando a mão na cabeça. Sabe por quê? Porque se eu falar, vai embora. Não estou falando da recepção de novas pessoas. Eu estou falando da gente mesmo, crente velhão de igreja, que a cadeira está até gasta aí já. E é muito mimimi demais. Né? Às vezes fala alguma coisa, o irmão fica magoado, sabe? Paralisa a sua vida. Sabe o que vai acontecer? Vai chegar lá no final da sua vida e você vai ver, puxa, eu poderia ter construído muita coisa em Deus. Por que eu não construí? Porque é daquela palavra de 1964, né? 1964. Eu ouvi aquela palavra, aquilo acabou com a minha vida, acabou nada. É você que acaba com a sua vida, sabe por quê? Porque o seu coração, quem tem que proteger é você. Mente e coração. E aí essa geração é muito mimimi. Né? A gente não pode, qualquer coisa que fala, não, eu vou abandonar. Eu vou abandonar. Não é abandonar a igreja. Às vezes abandona as suas funções, o seu serviço, o seu trabalho, a sua cooperação. E às vezes, gente, é coisas tão pequenas, tão pequenas. Pastor, olha, eu não faço mais nada nessa igreja. Mas por que você não faz mais nada nessa igreja, minha irmã? É porque eu fui no acampamento e quando eu passei na fila da comida, né, deram um pedaço do frango maior para aquele que estava na fila. Eu estou falando a realidade, gente. Isso não é piada, isso é realidade. O pedaço do frango foi maior, e quando eu fui receber o frango, né, o meu pedaço era tão pequenininho, e nem deram 2. Né? E a pessoa se chateia com isso, paralisa a sua vida. Sabe, pastor, eu não vou mais no acampamento, sabe por que isso aconteceu comigo? Né? Gente, isso é realidade, infelizmente, e nós precisamos pararmos com isso, deixarmos ser tratados por Deus, para arrancar esse negócio do mimimi da gente. Eu digo que é interessante, né? Assim, homem com muito mimimi é curado lá no nosso mutirão. Mulher, se seu marido está com mimimi, manda ele lá para o mutirão, que a gente resolve essa parada para você. Porque no mutirão é soco no estômago. A gente está lá, nós estamos lá trabalhando, é assim. Pastor, eu trabalho, mas preciso almoçar bem. Pode ir lá que você vai almoçar bem. 2 conchas de arroz e 2 pedaços de linguiça e nada mais. Trata o peão assim. Entendeu? Pastor, não tem Coca-Cola para beber aqui no mutirão? Nem na minha casa tem Coca-Cola, meu irmão. Aqui é assim, é o que suco 2 litros, a gente faz 8. E vamos embora. Mimimi é tratado desse jeito. Então, se seu marido aí, seu filho, né, tá com muito mimimi e tal, manda ele lá para o mutirão, você vai ver que ele vai voltar belezinha. Gente, nós temos que ser forjados, né, no fogo, né? Eu contei uma história pela manhã, né, do mutirão, né? A gente está terminando de construir a última parte da cobertura. Então ficou uma parte sem construir, 5 metros a gente tinha que cobrir, né? E aí nós mesmos fomos fazer o trabalho. Aí a gente fez alguns mutirões e estava trabalhando ali, né? E é muito pesado, a gente não tinha equipamento, não tinha nada. Então nós tínhamos que subir as vigas, né, na mão, né? Então tinha um monte de gente trabalhando lá. Eu estava lá em cima da cobertura, né, puxando a viga, o Mazão estava lá embaixo, com 3, 4 grudados na corda para subir a viga, né, mais uns 5, 6 irmãos tentando subir a viga para cima, né, aí vem o pastor Vilela, com aquela pernona dele, né, aquela pernona, né, aí ele gritou, para, gente, a viga é muito pesada, né, a veia do pescoço dos irmãos está até pulando, né, aí eu falei, para, o que aconteceu? Morreu alguém? Né? Ele falou, pessoal, não sejam estúpidos.
A gente olhou, a gente olhou um para o outro, falou, pastor, tudo bem, agora a gente pode terminar de subir a viga? Ele falou, toma cuidado com isso. Eu falei, pastor, você está falando 5 minutos, os irmãos vão soltar essa viga aqui, vai cair, vai morrer todo mundo aqui. E subir uma viga, sabe? E tem irmão, gente, que a gente fala e eu escuto essas coisas, e para a gente isso é até uma diversão. Né? Tem irmão que se magoa com essas coisas. E o pastor, né, disse aquilo lá no mutirão, sabe? Eu não vou mais trabalhar em nenhum mutirão. Meu irmão, quem perde é você. Eu vou dizer, quem perde é você. Toda semente que nós lançamos numa terra fértil, sabe o que acontece? Essa semente, ela multiplica. Lógico que nós não temos a intenção de ser mal educado com ninguém, não somos. Mas a gente também erra. Eu tenho uma preocupação de preparar os meus discípulos, eles sabem muito bem disso. Não para o momento em que eu acerto com eles, mas eu os preparo para o momento em que eu vou errar com eles, porque esse momento vai acontecer. Sabia disso? Você sabia disso? Você sabia que eu, como um pastor, por mais excelente que eu seja, amém, né? Eu vou errar com você um dia. Né? E eu vou dizer algo para você, eu jamais vou errar contigo na intenção, porque a minha intenção é que você cresça em Deus, amém? Mas às vezes a forma que a gente fala, às vezes a forma que a gente decide, a forma que a gente age, não acontece da forma que a gente espera que aconteça. E aí a gente humildemente, a gente pede perdão, a gente reconhece e faz o quê? Segue em frente. Amém? Segue em frente. Independente, lógico, se nós temos a consciência de que a gente decepcionou alguém, e a nossa realidade da nossa igreja, a unção da nossa igreja nos move para isso, que é de pedir perdão. Mas, meu irmão, não é justo para contigo mesmo você ficar paralisado por aquilo que as pessoas fizeram em você. Não é. Não é justo contigo mesmo. A vida, ela passa rápido demais. A gente nasce, chora, daqui a pouco nasce o dente, daqui a pouco você está com 11, 12 anos, aí fez 18 anos, tirou carta de motorista, o tempo vai embora, né? E aí é 30 anos, 40 anos, daqui a pouco cai os dentes. E está na hora, né, de você se dizer, passa rápido demais. E você, eu dou um alerta para você, não vai querer chegar no final da sua vida com essa justificativa. Foi porque em 1998, naquele dia, eu me lembro como se fosse hoje, falaram isso para mim, isso me magoou, e você deixa a sua vida inteira passar e não segue em frente porque se paralisou por causa disso. E às vezes é algo coletivo. Às vezes a sua casa, a sua família, né, sofreu um baque muito grande, uma perda muito grande, uma decepção muito grande. A Bíblia nos conta que quando o povo saiu do Egito, conduzido por Moisés, depois foi assumido por Josué, Josué atravessou o Rio Jordão, se deparou com uma cidade muito fortificada, que era a cidade de Jericó. Tinha muros impenetráveis, e Deus faz um milagre, eles conquistam aquela cidade. Mas logo em seguida, uma cidade pequenininha chamada Ai, que não precisa nem do exército todo para poder ser vencido. Eles perdem a guerra, sabe por quê? Porque um homem chamado Acã pegou coisas que não deveria pegar, gerou um pecado no meio do povo, e uma sentença recaiu em todo mundo. Imaginou você perder uma guerra tão fácil por causa de uma pessoa? Se fosse eu ia ficar muito invocado com isso. Como uma única pessoa, não vou mais guerrear também. Vou ficar bicudo aqui, que Deus resolva essa história aí. Não, mas o povo corrigiu o erro de um é o erro de todos, vamos corrigir isso, e vamos fazer, sabe o quê? Seguir em frente, porque a gente tem um monte de coisa para poder conquistar. Não é assim? Às vezes a sua casa, a sua família, você sofreu, nem foi algo contigo, às vezes é algo coletivo, e te afetou, te afeta, sim. O que acontece dentro da nossa casa nos afeta. O que acontece na nossa empresa como um todo, a empresa que você trabalha, nos afeta. O que acontece dentro da igreja também nos afeta. Meu irmão, é tantas possibilidades para a gente ser magoado, que se nós formos parar em todas, nós não vamos caminhar. Nós não vamos seguir em frente. Não estou dando aqui liberdade para ninguém magoar ninguém. Não é isso.
Não estou dando liberdade para a gente fazer as coisas como nos dá na cabeça. Não é isso. Eu estou dizendo para você que está parado ou paralisado por uma decepção na sua vida ou coisa desse tipo, que é possível sim seguir em frente. Amém? E essa é a decisão que Deus quer que você tome. Eu conto essa história de Davi, que eu acho essa história assim, espetacular. Né? Davi, ele comete uma falha, uma sucessão de erros que são erros muito graves. Davi tinha que estar na guerra junto com o seu povo. Davi estava tranquilo no seu palácio, na sacada do seu palácio, foi passear ali, vê uma mulher tomando banho, é atraído por ela, tem relação com ela, essa mulher fica grávida, é uma mulher casada, Davi não podia fazer aquilo. E para complicar a história, ele dá um jeito de matar o marido dela, para poder ficar com ela. E aí Deus levanta um profeta chamado Natã, para poder confrontar Davi. E Davi é confrontado e entende que errou. Gente, sabe qual é o início da cura para as nossas falhas? O reconhecimento do nosso erro. Amém? Reconhecer os nossos erros. Tem gente que não consegue reconhecer os seus erros. A pessoa está errada, completamente errada, 110% errada. E não reconhece seu erro. Davi reconheceu o seu erro, foi para os seus aposentos, colocou a cara no chão e orou, clamou a Deus, porque ele pensava assim, eu vou orar, vou pedir a Deus. Quem sabe não essa sentença não seja revertida. E não foi, o menino morreu. O menino morreu. E quando o menino morreu, Davi ele se levanta naquele lugar e ele fala assim, olha, eu vou tomar um banho, me dá as vestes reais, prepara uma comida que eu vou comer. E sabe o que ele fez? Seguiu a vida em frente. Tocou a vida em frente. E aí ele tem um novo filho, um filho chamado Salomão, que assume, nem o outro filho, né? Quem assumiu o filho foi Salomão, depois que ele tomou a decisão de seguir em frente. Meu irmão, qual é a decepção? Qual é a decepção que você teve na vida que te fez paralisar, estacionar? Qual foi a frustração ou o fracasso que você enfrentou que hoje te impede de seguir em frente? Porque isso é importante que a gente identifique. E ao identificar isso e tomar uma decisão, Deus vai derramar sobre a sua vida neste altar aqui, nessa noite, de uma unção, de uma capacitação. Amém? Você vai ter a sua vida transformada e renovada, e naquilo que você já era desistido, já tinha desistido, esses sonhos eles vão ser reavivados na sua vida, e Deus vai dar um combustível divino, que vai te projetar em direção ao seu foco, ao seu objetivo e ao seu sonho. Você crê nisso? Amém? Essa é a promessa de Deus para a vida. Imaginou se Jó, ele teve algumas decepções, não foi? Não, Jó teve muitas decepções. Jó, ele sofreu e sofreu demais. Mas Jó, mesmo diante das suas frustrações, ele seguiu em frente. Ele seguiu em frente. Né, o Jefferson sofreu um acidente de moto, né? E eu fui vê-lo ali na UPA, né? No Campo Grande ali. É Campo Grande, Jaque? Campo Grande. Né? E aí eu consegui entrar ali para poder vê-lo, né? Ele quebrou a perna. E aí já estava com esse diagnóstico, né? E aí eu entrei. E eu fiquei muito triste de ver a tristeza do Jefferson, né? De quebrar a perna e tal, né? E lógico, né? Jefferson é uma pessoa muito responsável, não somente na igreja, mas com a sua casa também, né? Lógico que passa na cabeça, e agora, como eu vou trabalhar? Né? Como que eu vou quitar as minhas contas? Né? O que eu vou fazer agora? Ele não falou nada disso para mim, mas isso tudo eu li no olho dele, né? Nunca tinha visto o Jefferson chateado daquele jeito com a situação, né? Um acidente tolo, né? Uma coisa boba, né? E de uma decorrência dessa, né? 2 meses sem colocar o pé no chão, e ele é um vendedor, né? Precisa se locomover, precisa vender, e a igreja, né? Que ele é tão responsável, não falta, e tudo mais, né? Discipular, enfim, tudo aquilo que faz, a gente vê essas decepções, né? Mas na segunda eu fui levar a Santa Ceia para ele, né? Ali na casa dele, e eu já vi uma pessoa totalmente diferente, né? Ele já voltou a sorrir, né? A brincar, né? E eu falei, Diego, como vai fazer? Eu vou fazer assim, né? Eu vou vender pelo telefone, o que eu não consegui medir,
eu vou pedir para um amigo meu ir lá medir para mim e a gente vai tocando a vida. E eu gosto demais disso, gente. Eu gosto demais disso. Né? Uma pessoa que tinha para ficar ali deprimida, falou, não, e a gente vai fazendo dessa forma. Né? Não vai ser a mesma coisa, mas é possível, eu vou seguir em frente. E eu vou seguir em frente. Gente, isso é o Evangelho. Isso é o Evangelho. A palavra de Deus, o que ela nos ensina é isso, é seguir em frente, apesar de. Né? Apesar de. Dos 12 discípulos se perdeu um, né? Judas cometeu suicídio. E os discípulos falaram assim, não, a gente precisa de 12, precisa seguir em frente. Né? Vamos escolher um outro aqui. Né? Vamos escolher outro aqui. E a sorte caiu sobre Matias. Então agora a gente está em 12 de novo. Vamos fazer o quê? Vamos seguir em frente. Né? Marcos, né? Ele foi rejeitado. Marcos, ele era um menino, um jovenzinho, foi levado na primeira viagem missionária de Paulo. Por algum motivo, Marcos desistiu. Ele voltou atrás, ele não aguentou o tranco da viagem. Essa é a realidade. E Paulo fica muito bravo com ele. Paulo diz assim, não vai mais comigo. Então Marcos já estava ali num caminho muito bom, numa ascensão apostólica, né, andando com os caras. Né, e de repente o Paulo diz assim, não quero mais esse rapaz comigo não. Mas nós vemos o quê? O próprio Marcos seguindo em frente. Foi ele que escreveu o Evangelho de Marcos. 16 capítulos, o primeiro evangelho a ser escrito foi de Marcos. E no final da história de Paulo, a gente vê o próprio Paulo chamando Marcos, diz assim, Marcos, traz ele, traz o Marcos, porque ele é útil. Olha que coisa, sabe por quê? Porque essa decepção, essa rejeição, não o paralisou. Ele seguiu em frente apesar disso. Paulo, quando se converteu, também foi rejeitado. Era convertido, era crente, mas dava trabalho demais. Fazia as coisas na força, era bruto demais, e o pessoal falou assim, vamos dar um jeito nele, vamos pinicar ele daqui. Vocês entendem o verbo pinicar, né? Manda embora. Mandaram ele lá para Antioquia, ficou longe, por anos lá, mas não desistiu, ficou aprendendo, né? Ficou se aprimorando. E aí o Barnabé, né? O Barnabé se lembra dele, fala, vamos atrás desse rapaz aí. Né, e traz nada menos, nada mais do que o apóstolo Paulo, 14 cartas escritas no Novo Testamento. Sabe, meu irmão, talvez você também tenha sido rejeitado. E talvez a sua vida esteja paralisada por causa disso. Pastor, meu sonho era entrar no louvor. Né? Mas o gordinho deu carta vermelha para mim. Pastor, olha, eu toco tão bem, sabe, mas o Lu não viu. Lu é cego, né? Surdo. E depois disso, sabe, pastor, eu deixei meu violão, está lá no canto, empoeirando. Meu irmão, pega o violão, passa um lustramóvel nele, né? Toca a vida em frente, treina um pouco mais, chama o gordinho e fala, gordinho, pede a canção aí. Ou melhor, me dá uma nota aí que eu vou dizer qual é a música. Né? É assim, veja nessas coisas uma oportunidade. Né? Eu quis ser obreiro, né, aqui na igreja, né, mas não viram, né, não fizeram gosto de mim. Não fizeram gosto de mim. Gente, se prepara melhor. Né? Peça aí o chamado feedback, né, o que eu preciso. Levanta, bate a poeira e sabe, siga em frente. Amém? Porque também discriminaram, rejeitaram Marcos, rejeitaram Paulo, rejeitaram tantos. Timóteo era rejeitado pela sua idade. E Paulo, ele escreve a Timóteo dizendo assim, Timóteo, não deixa ninguém te diminuir por causa da sua idade, porque você foi levantado para cuidar de gente velha e tratar deles mesmo. E Timóteo, ele compreendeu isso, seguiu em frente e foi quem foi. E eu concluo essa mensagem no segundo ponto, dizendo que nós devemos avançar para as coisas que estão adiante. Sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer que a gente tem que ter foco, sonhos, objetivos e metas. Amém? Amém? Gente, o fracasso, ele destrói sonhos, se nós permitirmos. Amém? O fracasso destrói sonhos se nós permitirmos.
Para seguir em frente, nós precisamos ter uma direção. E a direção é justamente o que Deus coloca dentro de nós, como meta, como objetivo e como sonho. Se o fracasso ou a decepção fez com que esses sonhos se apagassem na sua vida, eles serão reavivados nessa noite. Amém? Porque você, assim como eu, nós vamos tomar a decisão de seguir em frente. Amém? Se não deu certo a primeira vez, e é essa a direção que Deus está nos dando, vamos tentar a segunda vez. Vamos perseverar. Vamos seguir em frente. Porque esse é o chamado de todo cristão. Ah, pastor, mas eu tentei conversar com a minha mulher, né, acalmar um pouquinho a fera do mar. Mas não deu, né? Parece que quanto mais eu converso, mais minha mulher fica brava comigo. Peça a Deus estratégia, sabedoria, né? Realinhe as suas estratégias e siga em frente, tente de novo. Mesma coisa, né? Mulher com o marido. Ah, pastor, meu marido não quer nada com a igreja, eu gosto tanto da igreja, mas meu marido não gosta de vir na igreja, né? Tenha foco, objetivo, peça a sabedoria de Deus, mas não desista não. Siga em frente, siga em frente. Não é certo uma pessoa tão abençoada como você. Não é certo uma pessoa tão capacitada, tão talentosa como você ficar estacionado em alguma área da vida ou na vida toda. Nós temos que aprender a deixar essas coisas velhas para trás e seguir para as coisas que estão adiante, porque Deus tem para a gente um prêmio. E eu quero alcançar esse prêmio. E eu sei que não é ficando parado, é me movimentando, é seguindo em frente. Amém? Feche os seus olhos, por favor. Eu quero orar com vocês, eu vou pedir para tirar aqui o púlpito, porque eu quero orar com aquelas pessoas que humildemente reconhecem que estão paralisadas em alguma área da sua vida. Talvez seja na área sentimental, porque já teve tantas decepções e hoje não consegue mais sentir alegria, não consegue mais ter um objetivo, um foco na sua vida sentimental. Talvez se decepcionou nos seus relacionamentos e agora já não acredita mais no casamento. Esse apelo é para você. É para você que investiu tanto numa empresa, na sua empresa que você trabalhava, se dedicou tanto e foi mandado embora, se decepcionou, se frustrou profissionalmente. Este apelo é para você. É para você que não consegue mais ter uma expectativa profissional boa. É para você, marido, que se frustrou tanto com a sua esposa e que não consegue seguir em frente. É para uma esposa que se frustrou tanto com o marido, e não consegue seguir em frente. É para você, pai e mãe, que se decepcionou com os seus filhos e talvez não consiga seguir em frente. É para os filhos que também se decepcionaram com os seus pais e não conseguem seguir em frente. É para você. É para todos nós este apelo. É para aqueles que reconhecem que precisa de uma unção, de um poder, que é o combustível que Deus nos dá para seguirmos em frente. Talvez seu problema é aqui, é na igreja. Você tem tantos dons e talentos que talvez não tenham sido reconhecidos ainda, mas isso não quer dizer que não serão. Basta seguir em frente e Deus vai derramar sobre sua vida de uma unção. Eu quero convidar todos vocês, porque eu creio que existe um poder neste altar. Todos vocês que reconhecem que tem uma área da sua vida paralisada, que tem uma área da sua vida estancada, estacionada, e que tem o desejo de movimentá-la, que tem o desejo de seguir em frente. Eu quero te convidar a vir aqui à frente rapidamente. Eu quero orar por vocês, porque eu creio que tem um poder de Deus vindo desta unção e um poder de Deus neste altar. Senhor, eu oro pela sua igreja, a qual eu me incluo neste momento, ó Pai. Venha sobre a nossa vida, ó Pai. Que essa reflexão seja uma prática diária nas nossas vidas.
E quando o seu Santo Espírito nos orientar daquilo que nós estamos desistindo, que a sua unção venha sobre nós, nos projetando, fazendo com que a gente siga em frente, apesar das dificuldades, apesar das circunstâncias. Nós te louvamos, ó Pai, nós adoramos o seu nome e te agradecemos por essa palavra no nome de Jesus. Você que recebe essa palavra, dê um forte aplauso ao Senhor. Que bom que você chegou até o final. Eu tenho convicção de que essa mensagem edificou a sua vida. A nossa igreja é assim, como uma família alegre, que vive e acredita no amor, comprometida com a palavra de Deus e comprometida com você. Eu quero te convidar a compartilhar essa mensagem com o maior número de pessoas possível, para que elas também sejam abençoadas e edificadas. Deus abençoe muito você e até a próxima!